A inteligência artificial vai roubar os nossos empregos ou, na verdade, ela é a promessa de um futuro bem melhor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar fundo agora, olhando para os dados e para a história, para tentar encontrar uma resposta. Bom, o nosso roteiro aqui é o seguinte. A gente vai começar falando daquele medo da automação, sabe? Depois, vamos dar uma olhada no passado, ver umas lições da história, para então chegar na possibilidade de um futuro com um novo sentido, um novo propósito. Então, vamos começar pelo elefante na sala, né? Aquela preocupação que está na cabeça de todo mundo, o medo de que os robôs venham e tomem os nossos empregos. A gente vê isso em tudo que é manchete, mas qual é a real por trás desse alarme todo? Olha só esse número, 14%. Ele vem de um estudo da OCDE e é o que meio que alimenta boa parte da nossa ansiedade. E não é para menos, né? A ideia de que uma fatia tão grande dos empregos que a gente conhece hoje pode simplesmente sumir é uma coisa que com certeza assusta. Mas a história não acaba aí, viu? Não se trata só de empregos que desaparecem. O ponto mais importante é que a gente está falando de uma mudança gigantesca na própria natureza do trabalho. Ou seja, quase metade da força de trabalho vai ter que lidar ou com a eliminação total ou com uma transformação radical no seu dia a dia. Só que, sabe o que é curioso? Esse medo todo não é exatamente uma novidade. Na verdade, a gente já viu esse filme antes na história. E as lições do passado, olha, elas são surpreendentemente otimistas. Lembram dos luditas? Lá no século XIX, eles saíram quebrando as novas máquinas de tecelagem, morrendo de medo de ficarem sem trabalho. Mas o que a história mostrou foi o contrário. A tecnologia não só não acabou com os empregos, como no final das contas acabou criando mais oportunidades e deixou todo mundo mais rico. A gente viu uma história muito, mas muito parecida na agricultura. A tecnologia chegou com tudo e reduziu drasticamente a necessidade de gente trabalhando no campo. E qual foi o resultado? A produção de comida explodiu. Ou seja, menos gente trabalhando para produzir muito mais alimento para todo mundo. E o resultado final de toda essa disrupção é simplesmente impressionante. Apesar dessa constante troca de empregos pela tecnologia, a prosperidade econômica geral, que a gente mede pelo PIB por pessoa, não parou de crescer. E cresceu de forma exponencial. A maré da tecnologia, pelo menos até hoje, sempre acabou levantando todos os barcos. E isso nos traz a um ponto que é fundamental. A história mostra que a palavra-chave aqui não é destruição, mas sim transformação. Os empregos não acabam, eles evoluem. Pensa no caixa de banco, por exemplo. Chegaram os caixas eletrônicos e automatizaram as tarefas básicas de rotina. Mas o ser humano não sumiu de lá. O papel dele evoluiu para algo muito mais estratégico, focado em relacionamento, em vendas. E isso não aconteceu só nos bancos, de jeito nenhum. A gente vê exatamente o mesmo padrão na área jurídica. O software virou uma ferramenta que muda o jeito de trabalhar, mas não substitui a pessoa. Na verdade, a tecnologia acaba aumentando a nossa capacidade e não eliminando ela. E talvez a prova mais forte dessa capacidade de adaptação seja o crescimento absurdo do ensino superior. A sociedade como um todo investiu pesado em novas habilidades para conseguir dar conta das demandas dessa nova economia. A gente aprende, a gente se adapta, a gente evolui. O problema é que essa nova economia, movida à tecnologia, também pede novas formas da gente pensar sobre o que é riqueza, o que é valor. Aquelas métricas antigas, tipo o PIB, parece que já não dão mais conta do recado. Para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave, o custo marginal. Antigamente, para fazer mais um carro ou mais uma cadeira, tinha um custo de material, de trabalho, mas hoje, para fazer uma cópia a mais de um e-book, de uma música, o custo é praticamente zero. Isso vira o jogo da economia e abre as portas para uma abundância que a gente nunca viu antes. E essa abundância toda cria um negócio chamado excedente do consumidor. Pensa em todo o valor que a gente tira de serviços de graça, como a Wikipédia ou o Google Maps. Se a gente tivesse que pagar por tudo isso, quanto custaria? Essa diferença enorme entre o valor que a gente recebe e o preço que a gente paga, que muitas vezes é zero, é uma forma de riqueza que é meio invisível. Então, o ponto crucial é este. Nós estamos, sim, ficando mais ricos, só que de um jeito que os nossos indicadores econômicos mais comuns, como o PIB, simplesmente não conseguem mais medir. O PIB mede dinheiro trocando de mão, mas não mede o valor de um mapa de graça que te salva de se perder, né? A prosperidade real que a tecnologia digital gera pode ser muito, mas muito maior do que os números oficiais mostram. Certo. Então, se a tecnologia pode mesmo criar essa abundância toda, o que isso significa para o futuro do trabalho e, mais importante, para o propósito humano? O que a gente vai fazer quando não precisar mais trabalhar para sobreviver?
E aí a gente entra num território bem futurista. Tem essa previsão super ousada do Ray Kurzweil. Ele acredita que já na próxima década a gente vai ter uma espécie de renda básica universal, garantindo que todo mundo possa viver bem com as necessidades básicas atendidas pela produtividade das máquinas. Já pensou nisso? Com as nossas necessidades básicas resolvidas, esse cenário poderia libertar a humanidade para buscar o que realmente importa, o que dá significado à arte, à ciência, à comunidade. O trabalho deixaria de ser uma questão de sobrevivência e passaria a ser uma questão de paixão, de vocação. Isso tudo nos deixa com a pergunta final e talvez a mais profunda de todas. Num mundo onde o trabalho não é mais uma necessidade para sobreviver, o que é que vai dar um propósito para a nossa vida? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o próximo grande capítulo da história da humanidade.